Quantos sonhadores já almejaram a glória nos palcos do teatro, nas telas da televisão ou na telona do cinema? O documentário Monte Alto em Cena busca revelar um fragmento do que foi produzido em Monte Alto. Neste palco, testemunhamos uma imensidão de emoções. Aqui choramos, aqui demos boas gargalhadas, aqui vivenciamos um mar de sentimentos que só o teatro é capaz de provocar. É importante destacar que este trabalho irá enfocar apenas os grupos teatrais, as produções e os artistas que atuaram desde a inauguração do Teatro Municipal em 1981. Dentro desse escopo, selecionamos os momentos mais importantes e reconhecidos, cientes de que há muitos outros que infelizmente não tivemos acesso. A nossa jornada começa agora! O Romazap nasceu de uma Semana Bíblia em Monte Alto, em que uma irmã nos fez um desafio ao grupo de jovens, né? De a gente montar uma peça de teatro em uma semana, para apresentar no final dessa Semana da Bíblia. Aí, na época, Monte Alto ainda não tinha teatro, não tinha nada, e nós aceitamos esse desafio dela, e era um monólogo, tá? Chamado O Filho Pródigo, e uma peça onde que falava de Maria. E nós aceitamos e montamos essa peça, Maria, chamada de Magnificar, e Um Filho Pródigo, na qual eu fiz esse monólogo, né? Eu enfrentei o desafio de ficar 40 minutos em cima de um palco, em uma semana, com um texto decorado, e fazer essa peça. Na semana seguinte, nós, jovens, conversando, inventamos, que até então a gente não tinha o nome do grupo Romazap, era grupo de jovens da comunidade do Senhor Bom Jesus de Monte Alto. Então aí nós começamos, mas precisamos criar um nome. Aí o finado Luiz Roberto, que Deus o tenha hoje, né, sugeriu, vamos fazer Paz e Amor? Aí uma outra pessoa falou, não, Paz e Amor é muito simples, vamos mudar um pouquinho, vamos chamar um pouco mais de atenção. Aí surgiu Romazap, que é o inverso de Paz e Amor. Romazap é o grupo de paz e amor dos jovens de Monte Alto.
Na época que a gente montou pela primeira vez a peça Quixerife no Turcão, foi uma delícia. Aí nós saímos para apresentar esses espetáculos em outras cidades. Nós fomos para Batatais, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Ariranha, Pitangueiras. Onde tinha que chamava a gente ia. Mas a gente ainda era conhecido, muito conhecido ainda, como Grupo de Jovens de Monte Alto. Tá? Até a gente divulgar com essa peça Quixerife o nome Romazap, que surgiu para tentar permanecer, mas infelizmente com a dissidência dos pessoal saindo para estudar fora, foi se acabando. Mas Quixerife é uma peça que para nós lembra todos os momentos mais gloriosos da nossa turma juntos. Nossa, Luiz Roberto, que Deus o tenha, que infelizmente Deus o levou, né? Era o nosso palhaço. Ele fazia a gente rir sem necessidade de um momento que tem que ficar sério. E isso foi muito bom para nós. Estava aí em evolução, estava indo para tudo quanto é lugar, e ia ser inaugurado o Centro Cívico Cultural de Monte Alto. E na época, eu não lembro quem que era o responsável lá, nos chamou para fazer a inauguração do Teatro Municipal. E nos entregou a chave, inclusive 3 meses antes, que já estava só terminando lá, faltavam algumas coisas. A gente questionou a questão de ribalta, que estava muito alto, que cortava ainda os pés da gente, nós deixamos passar. A inauguração do Teatro Municipal foi com uma peça chamada Maluco do Segundo Andar. Gente, Maluco do Segundo Andar era para rir o tempo todo. E nos momentos que a gente tinha que chorar, a gente acabava até rindo às vezes, né? Não aguentava. Porque, olha o nome da peça, Maluco do Segundo Andar. E a gente não aguentava. Eu encontrei com um grupo de amigos e começamos então a desenvolver os trabalhos da igreja na paróquia do Senhor Bom Jesus, através dos grupos de jovens, e foi onde que a gente começou a desenvolver trabalhos sociais, onde eu também descobri um outro lado meu, que é o lado de palhaço. Eu comecei então a criar o palhaço Pirulito em eventos sociais para as comunidades. Do grupo de animação, a gente passou para o grupo de teatro, quando criamos o grupo Teama, e passamos a fazer peças infantis. A primeira peça foi Chapeuzinho Vermelho. Bem, nós tivemos também aqui algumas oficinas de teatro, no Teatro Municipal, aqui de Monte Alto, onde eu participei, e fomos aprimorando então essa qualidade. Fiz também um curso de direção e sonoplastia, e aí com o grupo Teama, que nós criamos com a Clarice Ferreira Toledo, o Juliano Bertozzi e a Vânia Maria, montamos então o Chapeuzinho Vermelho, e em seguida aí eu fiz uma adaptação justamente com um grupo de um livro da Wanda Cardim, A Flor de Maio. Fizemos então a peça A Flor de Maio, que é uma história muito bonita e bastante atual hoje ainda. Então foi uma história muito inovadora, bacana para a gente realizar naquela época, quando não se falava ainda em inclusão social nas escolas. A gente já estava trazendo esse tema, que foi bastante aplaudido. Muitas mães choravam na plateia quando viam essa questão da deficiência e como superar as deficiências. E isso foi uma coisa que marcou bastante o nosso espetáculo. E esse espetáculo, A Flor de Maio, em especial,
também nos marcou muito e me marcou muito, porque quando a gente já estava com o elenco pronto, tudo pronto, até os cartazes, uma das atrizes decidiu que não queria mais continuar. Teatro amador é assim mesmo, não tem contrato, né? E aí o que fazer? Já tínhamos a distribuição, já tínhamos a estreia. Foi aí que nós conhecemos a nossa querida Laodiceia, que apareceu na última hora e pegou o texto assim, rapidamente, deu uma vida muito melhor, um brilho muito melhor a essa personagem, e fizemos um grande sucesso com a Flor de Maio. Fomos para festivais, toda a região, só que um evento muito triste aconteceu e que marcou realmente a minha vida, a vida de todos nós, foi a existência precoce dessa jovem num curto espaço de tempo com o nosso grupo. Ela atuou com a gente durante praticamente um ano, mais ou menos, no grupo, mas ela veio desenvolver uma patologia e acabou falecendo precocemente aos 15 anos de idade. Esse foi um evento que marcou grandemente a minha vida e a vida de todos nós que convivemos com ela. E eu tive uma grata surpresa no dia do seu enterro, conversando com a família, com a sua irmã, foi que o grande sonho dessa garota, Laodiceia, era ser artista. E aquilo me comoveu muito, porque por um breve espaço de tempo a gente conseguiu realizar o sonho dela. E aí eu coloquei para mim, nos espetáculos que eu produzia e dirigia, que a gente ia tocar aquela música O Silêncio, na abertura, sempre para se lembrar dela. E foi assim que eu passei a fazer. Em todos os espetáculos que eu produzia, como diretor, como ator, eu sempre coloquei a música O Silêncio na abertura. Posteriormente, nos nossos trabalhos de teatro, eu conheci muita gente boa fazendo teatro aqui em Monte Alto. E uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande é o Zac Newton Aranda, né? O nosso querido Zac Newton, que trabalhou comigo em alguns espetáculos, e ele também montou um grupo de teatro para ele, depois que foi o Voz Ativa, e eu tive a felicidade de escrever um texto. Eu escrevi vários textos de teatro e tive a felicidade que o Zac Newton gostou de um texto chamado Além da Fantasia e resolveu montar com o seu grupo, e foi um sucesso muito extraordinário, assim, uma experiência bem marcante. Por que o grupo se chamava Grupo Amantes da Arte? Porque a proposta era nós também consumirmos arte, né? Literatura, artes plásticas, enfim. A gente poder acompanhar na cidade e região tudo aquilo relacionado à arte, à cultura. Nós elaboramos, né, várias peças de teatro, ensaiamos, apresentamos em Monte Alto, em várias cidades da região. Entre elas, o Presépio dos Bichos, que era bem interessante, onde nós conseguíamos aproveitar as criancinhas, né, que nós tínhamos no grupo crianças de 3, 4 anos até pessoas já mais maduras, aí 60, 70 anos. E, entre outras apresentações, nós tivemos nosso auge
com a produção, né, da peça Eles Não Usam Black Tie. Esse foi um espetáculo que nós demos um salto até de qualidade mesmo, que nós tivemos inclusive a participação de um artista profissional nos dirigindo, né, que é o saudoso Euri Silva, da cidade de Barretos. Mas era muito divertido, né? Era trabalhoso por um lado, mas muito divertido por outro lado. Nós nos reuníamos, né, aos sábados e domingos, normalmente no período da tarde, para fazer ensaios, oficinas, né? Às vezes leitura de livros, enfim. E nós éramos assim, além ali do trabalho do grupo, nós nos encontrávamos, né? A gente gostava de estar junto. A maioria do grupo nós saíamos para lanchar, sabe? Às vezes tinha um cinema, né? Um filme, a gente combinava de ir junto. O principal objetivo do grupo era fazer teatro mesmo, né? Era produzir peças teatrais. Uma paixão que eu adquiri na infância, através da convivência na União Espírita com o pessoal da evangelização, e uma herança que nós tivemos, né, do saudoso Carlos Roberto Boveri, meu irmão, e o Álvaro Batista, que nos incentivava desde crianças a fazer pequenas peças de teatro. Depois iniciou-se naquela instituição um grupo de teatro. E aí, através do meu pai, a gente sempre gostou muito dessa tradição das companhias, né, das folias de Santos Reis. E eu me lembro que na época estava em baixa, estava quase morrendo esse movimento. Então foi uma das coisas que nós na época conseguimos resgatar, promover alguns encontros e chegadas de Companhia de Santos Reis, e nós do grupo participamos também, inclusive com pessoas do grupo Amantes da Arte, interpretando, né, o José, a Maria, o Menino Jesus e algumas criancinhas ali fazendo o papel de anjinho. Então nós participamos sim por vários anos de chegada de Santos Reis. Teatro eu sempre gostei. Aí quando voltei à escola, tinha a dona Olga Porto, em memória, uma professora que estimulava muito a gente, e eu escrevi lá As Princesas. Aí ela gostou muito e a minha classe interpretou ali no Salão Nobre da Escola Zacarias de Lima. Foi um sucesso. Aí chegou no dia 8 de janeiro de 1988, um domingo à tarde, acho que chovia fininho, mais ou menos. Falei, por que não montar um grupo de teatro? Aí estava o Adriano, que é meu sobrinho, né? Falei, vamos, tantas loucuras a gente faz na vida, por que não? Víamos aí muitos teatros, né? E como eu frequentava a Mocidade Espírita de Monte Alto, vamos começar então com uma temática espírita que é interessante e sempre alguém fica naquela questão, né? Será, pelo menos a ponta da dúvida, se a vida continua ou não. Aí então, nesse princípio, eu escrevi As Duas Faces da Morte. Depois, então, de As Duas Faces da Morte,
montamos Tintino, o espetáculo continua. Foi inspirado, né, no livro de mesmo nome, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Francisca Clotilde. Eu digo que foi inspirado porque o livro você lê em 15 minutos e olha lá, se não for menos. Então nós pegamos e ampliamos e inspirado nesse livro foi criado o Tintino. Depois eu resolvi arriscar por um texto mais denso, No Vale da Neblina. Esse texto realmente é um pouco mais sério, mais carregado, então exigia-se um pouco mais assim de concentração. Mas a minha vertente, pelo menos, é um pouco mais para a comédia. Então nós ficamos nessa parte do Vale da Neblina e houve um fato engraçado também que nós utilizamos um animal de verdade na peça. Era a Laika, uma cadela. E quando eu mandei lá o número do elenco para Catanduva, que a gente foi participar do Intesp, eles achavam que era uma pessoa fantasiada de cachorro. E deixaram tudo prontinho para ela. Colchonete, alimentação. Mas como? Laika não é uma pessoa fantasiada? Eu falei, não, é cachorro de verdade. Aí falei, mas como é que você ensaiou um cachorro para o teatro? Eu falei, aí são segredos do ofício, né? Depois escrevi Charles Chaplin, Entre o Bem e o Mal, inspirado, é claro, né, no grande Charles Chaplin. Que essa aí não tinha fala, era só lembrando o cinema mudo mesmo, né, produzido pelo Charles. Em 2000, então, com a volta de Adriano, né, já formado, foram produzidos outros textos também aí, dirigidos por ele, muito bem, inclusive. A Voz dos Avós, com o grupo da terceira idade, fez muito sucesso. Quando voltei para Monte Alto em 98, e fui participar de um clube de terceira idade, né? O Clama, que é um clube de terceira idade sem fins lucrativos. Até depois eu fui 10 anos presidente desse clube. E surgiu a oportunidade de um projeto aqui em Monte Alto para teatro da terceira idade, que era do projeto cultural, né? E o Adriano abriu esse espaço para as pessoas que trabalhavam lá. E eu vim participar da peça, nos ensaios, assim, foi muito bom. As pessoas de terceira idade assim, se harmonizavam, se entrosavam entre si, assim, aquela amizade gostosa. Depois fomos para Guaíra, em Guaíra eu fui premiada também com melhor atriz coadjuvante. E foi uma realização do meu sonho, né? O Barulho do Silêncio, Um Anjo em Nossas Vidas, uma peça adulta. A Senhorita Júlia foi uma coprodução, né? O Grupo Tema auxiliou também nessa produção, que é um teatro realista. Depois TV Pirado, o Besterol, foi muito bom também, o pessoal aplaudia em pé porque foi muito bom mesmo, né? Após terminar um curso técnico de piano, fui para a Unicamp, fiz regência.
Depois da regência foi onde eu comecei a me encantar com as apresentações voltadas para o teatro, mas eu entrei primeiro em ópera. Em 2002, ainda dentro da Unicamp, vem para o Brasil o teatro musical. E aí eu me encanto novamente com essa questão, a história do teatro musical, a versatilidade, o teatro, o figurino, o cenário, o modo como encanta o povo. Hoje sou mestre em cenografia, voltada para a arquitetura cenográfica, e comecei um grupo aqui em Monte Alto já há 15 anos atrás, para poder tentar trazer para o interior um pouco do que eu via em Campinas, um pouco que eu via em São Paulo, do que eu consegui trabalhar em São Paulo. A parte mais importante aqui em Monte Alto, dentro da Companhia Magnum, foi quando fizemos a montagem do Rei Leão. Eu havia trabalhado em 2011, eu prestei o Rei Leão, acabei passando em alguns lugares lá, mas eu já tinha a ideia sempre de tentar trazer para cá um musical dificílimo, e foi em 2019 que nós conseguimos, a Companhia Magnum conseguiu trazer para o palco aqui em Monte Alto a montagem do Rei Leão. Um musical que tinha mais de 45 atores em cima do palco, eram mais de 80 bonecos em puppets, além de mais de 110 figurinos completos que a gente tinha. Foi a primeira que nós trouxemos uma projeção para trabalhar com a parte de cenário, que era um cenário virtual. Então, isso foi a parte mais marcante, e a parte mais interessante é trazer isso para a cidade, porque isso custa muito caro fora de Monte Alto. Você ir para São Paulo, você conseguir ter que pagar viagem, hospedagem, mais um ingresso que lá não era muito barato. Então isso era a ideia de trazer para cá, a importância de trazer o teatro para cá, de trazer o teatro do modo geral. A vivência, que a pessoa entra aqui, ela se encanta, ela chora, ela ri, ela aplaude. Na hora que acaba a música, você vê a pessoa tá aplaudindo, e não é um final no espetáculo. Então você percebe que essa espontaneidade, na realidade, o teatro traz para a pessoa. A gente sempre trabalhou com teatro infantil, mas o que a gente mais vê é o adulto. É ele que se encanta. Ele fala que ele vai trazer a criança, mas é ele que se encanta. Ele vê a infância dele em todos os temas da Disney que a gente acabou trazendo para a cidade. Eu acho interessante tá mostrando para cá que a cidade tem isso daqui, e quando chega outubro, o pessoal já fica ansioso para saber um ano antes o que você vai fazer o ano que vem, e muitas vezes a gente nem sabe o que vai conseguir fazer, como vai ser, se o elenco vai continuar, e a gente monta algo sempre nesse mesmo sentido. E aí você vê a cidade chegando em outubro e correndo atrás para pegar ingresso. E não são mais apenas, são 200, 300. O último que nós fizemos, passaram 2.000 pessoas num teatro nosso que tem 250 lugares. Então a Companhia Magnum, quando ela entra em temporada, hoje ela tem mais ou menos 16 a 17 apresentações que se desenrolam em 2 a 3 semanas no máximo, que foi o que a gente já fez. Então é uma temporada curta, com muita intensa, para poder atender a todos que estão aqui hoje. Isso eu acho que é um sinal que o pessoal gosta, o pessoal vem para ver e precisa ter isso na cidade, e a importância de ter isso aqui numa cidade como Monte Alto.
uma delícia, porque na realidade a gente não fazia teatro, a gente brincava de fazer teatro. Então a gente ia lá para se divertir, era uma diversão, era uma delícia. E a arte realmente é isso, é uma energia viva que fala sobre assuntos diversos, mas sempre trazendo aquilo que é importante para que a gente expanda a nossa mente, para que a gente venha a conhecer diversas emoções. Então, o teatro em minha vida é muito importante. O teatro em nossa vida, se o pessoal for ver, né? É muito importante porque é uma arte ali, naquele momento. Não há como cortar. É diferente da televisão, é diferente do cinema. O teatro é milenar e a magia dele nunca vai morrer. Porque é o espectador, ator e o momento que a gente leva para o resto da vida. Mas enquanto houver artistas, né, com muita coragem, determinação, como cito Adriano e outros mais aí, a arte não vai morrer nunca. Finalizamos esse documentário com sentimentos de saudade. Por tudo que foi produzido, por tudo que virou história. A vida continua e fica a esperança para que as futuras gerações continuem proporcionando belíssimas histórias. Para aqueles que desejam mergulhar mais fundo na história do teatro, recomendamos a leitura do nosso livro Sonhos e Encantos Teatrais, que tem o mesmo objetivo da Lei Paulo Gustavo, que é resgatar a nossa cultura. Viva a arte, viva o teatro e altas vibrações a todos!